Qual seria o jeito certo de falar ou escrever? Necessita-se de alunos ou necessitam-se de alunos? Precisa-se de médicos ou precisam-se de médicos? Vende-se livros ou vendem-se livros? Essa dúvida muita gente tem, mas vamos destravar agora, se você tem dúvida. Necessita-se de alunos ou necessitam-se de alunos? O primeiro passo é saber a transitividade do verbo. Por exemplo, o verbo necessitar. Eu necessito. Aí vem a pergunta, de quê? Toda vez que você fizer essa pergunta, de quê para o verbo é transitivo indireto. Verbo transitivo indireto pede a preposição de. Basta você olhar. Tem preposição? Sim. Então o verbo é transitivo indireto. Toda vez que um verbo transitivo indireto estiver acompanhado de uma partícula se, esse se funciona como índice de indeterminação do sujeito. Serve para dizer que o sujeito é indeterminado. Anotem aí, o sujeito é indeterminado quando o verbo é transitivo indireto, juntamente com o se. Mas e aí, professor? Qual é o correto? Necessita-se de alunos ou necessitam-se de alunos? Bem, toda vez que o verbo é transitivo indireto e a partícula se funcionar como índice de determinação do sujeito, o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular. Portanto, é necessita-se. De alunos. E em precisa-se de médicos ou precisam-se de médicos? Aqui, mais uma vez, ocorre a preposição. Foi o que eu falei. Toda vez que tiver uma preposição, o verbo em questão ele é transitivo indireto. Verbo transitivo indireto, acompanhado da partícula se, o se funciona como índice de indeterminação do sujeito. E o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular. Portanto, é precisa-se de médicos. E em vende-se livros ou vendem-se livros? Se você notar, aqui não temos preposição. Se não temos preposição, o verbo em questão é transitivo direto. É toda vez que você fizer a pergunta o que para o verbo. Por exemplo, eu vendi. O que? Então, toda vez que você fizer essa pergunta o que, o verbo é transitivo direto. E se o verbo transitivo direto vier acompanhado de uma partícula se, esse se não funciona mais como índice de indeterminação do sujeito. Ele funciona como partícula passivadora. Isso quer dizer que eu consigo transferir esta frase para a voz passiva. Assim como vende-se livros, eu posso escrever livros são vendidos. Note aí, livros são vendidos. Em livros são vendidos, eu já tenho o sujeito e os verbos. Regra de concordância verbal. Sujeito no plural, verbo no plural. Portanto, o jeito certo de falar e escrever seria vendem-se livros. Mas eu poderia usar o vende, professor? Poderia. Se você utilizasse vende-se livro. Notou? Sujeito no plural, verbo no plural. Sujeito no singular, verbo no singular. Mas isso só ocorre se o verbo for transitivo direto. Se os verbos forem transitivos indireto, como vimos em relação ao verbo necessitar e o verbo precisar, o se funciona como índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, o sujeito é indeterminado e o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular. Interessante, né? Gostou dessa dica? Portanto, salva, compartilha, envia para os amigos, printa e não é mais.